Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Kesavam Badarayanam Sutra Bhashya Kartau Vande Bhagavantau Punah Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Vedanto Jnana Diposti Tamo Nashana Kridyataha Samsara Moksha Kritchaiva Vedantaya Namo Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Sadgurum Pranatosmyaham. Então seguimos nesta jornada, tá? Faz hoje 8 dias, foi a aula do Guru Purnima. Fizemos um pequeno desvio à obra, mas tenho a certeza que esse desvio encarrilou muita gente no caminho. Não é? E então, é com esse espírito que continuamos aqui o nosso trabalho. Não é? Então nós tínhamos parado no verso 16, não é? E vamos recomeçar a partir daí, está bem? Então cantem depois de mim. Medhavi Purusho Vidwan Medhavi Purusho Vidwan Uha Poha Vichakshanaha Uha Poha Vichakshanaha Adhikaryatma Vidyayam Adhikaryatma Vidyayam Ukta Lakshana Lakshitaha Ukta Lakshana Lakshitaha Medhavi. Portanto, estamos no tópico. Esta obra tem vários tópicos, porque é uma obra abrangente a todos os tópicos principais do Vedanta. E, tendo sido feita a introdução à obra, agora o autor entrou no tópico que é Adhikaritvam, as qualificações do aluno. Tá?
a elegibilidade do aluno. E estamos a ver agora, assim, de uma forma bem geral, algumas qualificações. E a primeira é Medhavi. Então, ter Medha Shakti. E eu tinha dito que Medha Shakti é a capacidade de entender aquilo que foi escutado, aquilo que foi lido, e a capacidade também de reter, não só a compreensão, como a capacidade de retenção e depois invocar esse conhecimento que foi retido. Não basta memorizar, é preciso, quando precisamos do conhecimento, que ele esteja acessível, tá? E a memória tem essa função dupla, não é? Trazer para dentro e depois trazer para fora. Nós memorizamos, gravamos no disco e depois temos que ir aceder à pasta onde isso foi memorizado. Então, a capacidade de trazer para dentro e depois de manifestar isso que foi gravado, a memória é importante. Então, inteligência e memória são importantes, pelo menos ali naquela medida mais ou menos justa. Depois, Purushaha, essa é a pessoa. Então, tem que ser uma pessoa. Também não pode ser um animal. Tá? Então eu lembro de uma vez, estávamos lá em Rishikesh e não sei porquê, um bando de macacos, não sei, bando é para pássaros, não sei como se chama. Então eles vieram todos, os macacos. E a certa altura um sentou-se assim no beiral da janela com um ar muito pensativo a ouvir o Swami Dayananda, não é? E pronto, aquilo para nós foi super divertido e claro que depois extrapolamos muita coisa. O Hanuman veio ouvir o Swami Dayananda. Hanuman é o Deus macaco, não é? Então ficamos todos contentes com aquilo. Na próxima reencarnação vai ser um homem, essas coisas, não é? Mas o que é certo é que o macaco estava interessado naquilo. Não sei se estava ali a planear um assalto a alguma mochila, talvez lhe tivesse cheirado a banana ou outra coisa assim do género. Ele estava ali a planear o golpe, não é? Como quem não quer a coisa. Eu só estou aqui a ouvir uma aula de Vedanta, mas não, ele ia ali ia levar algo valioso embora para casa que não era o Vedanta. Então tem que ser uma pessoa, tá? Vedanta não é para galinhas, tá? Atenção. E Vidwan, essa pessoa tem que ter, Vidwan geralmente é uma palavra que é dada a um sábio, uma pessoa erudita, que estudou bastante. Aqui Vidwan é uma pessoa que está informada, que estudou o suficiente. Então, uma pessoa que tem escolaridade. Tá? Porquê? Se estamos a falar de uma preparação, se aqui nós interpretamos a palavra Vidwan como um sábio, então um sábio já não tem que estudar Vedanta, porque já sabe Vedanta. Quanto mais pode apreciar, contemplar, mas já não é para ele o caminho, não é? Então, estas são as qualificações para a pessoa que quer estudar, obviamente. Não é? Então, o Vidwan é uma pessoa que tem uma certa escolaridade. Tá? Isso é muito importante, ter bases linguísticas, etc, etc. E depois, Uhapoha Vichakshanaha. Vichakshanaha significa ele tem que ser habilidoso, tem que ter um certo domínio de que é Uha e Apoha. Isto é uma expressão que se usa, Uhapoha, que é Urra significa aceitar, concordar com alguma coisa à luz da lógica, e aporra significa negar alguma coisa. E o que é que isto implica? Implica que a pessoa tem que ter uma noção de lógica suficiente para entender a argumentação das outras pessoas e para não engolir tudo o que lhe dizem. Não é? Aquilo é assim. E a pessoa engole e é assim e acabou. Não, Vedanta não é para engolir. Vedanta não é uma questão de crença. Começa com um voto de confiança. O aluno acredita que aquilo é possível, acredita no valor do professor e na função do professor, e isso permite que o estudo continue até à clareza do conhecimento chegar. Certo? Mas para a clareza do conhecimento chegar, tem que haver uma compreensão. Então, Vedanta exige uma compreensão. Sem compreensão, Vedanta fica nulo, porque conhecimento com dúvida ou crença não resolve o problema do samsara. Não é? Então, o Apoha Vichakshanaha, ou seja, ele tem um certo domínio sobre o pensamento racional, sobre a linguagem,
E de uma forma, tradicional, quando nós interpretamos este verso, significa que ele tem tarka. Tarka é a lógica que era ensinada paralelamente quando os meninos estavam lá no Gurukulam. Tarka é a lógica. Mimamsa, a análise das palavras, não é? As interpretações que se fazem, não é? Então a pessoa tem que ser capaz de analisar várias interpretações, não é? E para depois o professor mostrar qual a interpretação mais adequada, não é? E então tudo isso é muito importante, não é? E quando nós estudamos o sânscrito, nós ganhamos um insight mais profundo ao verso, não é? Porquê? Porque Vedanta está escrito em sânscrito e o sânscrito é uma língua tremendamente espiritual. É muito voltada para a realização, para moksha. É uma língua que, se aprendida, pode reduzir, com a atitude certa, as dificuldades que às vezes são encontradas na linguagem, no que diz respeito às traduções, etc. Não é? E quando eu digo que é na medida certa, não é? Porquê? Porque há pessoas que ficam de tal maneira embriagadas com o sânscrito que depois só querem sânscrito e não querem Vedanta, gostam demais daquilo, não é? Então o Vedanta é uma ferramenta para que o entendimento do Vedanta seja mais fácil, mais rápido, é só isso, é assim por isso que nós estudamos Vedanta, tá? E que há algo importante que é, vejam, o aluno tem que fazer questões. Quanto mais não seja na sua mente, tem que ter questões. Mas porquê que é assim? E porquê que não é assado? É? Mas porquê que afinal a existência é consciência? E porquê que a existência não é o vazio? Estas perguntas são a oportunidade do aluno ganhar clareza, compreensão. Então, no Vedanta, nós estimulamos as perguntas. Por isso é que existe o satsanga. Depois das aulas há um espaço para perguntas. O professor ouve diretamente o aluno, responde diretamente ao aluno, às vezes elabora em tópicos que não estão a ser endereçados durante a aula ou durante aquele tópico que está a ser falado no momento, nas aulas. Ao contrário, não é, de algumas religiões, que nada pode ser questionado. É assim, ponto final, parágrafo, porque é que é assim, não interessa, é assim, pronto. Não. Nós temos que questionar. Este questionamento é, de facto, o processo de estudo de Vedanta. É por isso que nós chamamos Atma Vichara. Vichara é um questionamento, uma análise, um inquérito à Atma Tattva, a realidade que é o Atma. Então o aluno tem que ter essa curiosidade, tem que ter a predisposição para fazer perguntas. As perguntas têm que nascer na mente do aluno. Tá? E às vezes o professor é muito claro, não é? E o aluno não tem dúvidas, entendeu? Mas as perguntas são fundamentais, tá? E as respostas são como uma luz que remove a ignorância, tá? Então, não só são estimuladas, como as perguntas são fundamentais e necessárias. E é assim que o Vedanta funciona. O Vedanta funciona com perguntas, não é? As Upanishads são o quê? Diálogos entre os mestres e os alunos. E os alunos fazem perguntas e os mestres respondem. Estão a ver? Então essa é a base do ensinamento original do Vedanta. É o diálogo. É a compreensão através do diálogo e não crenças que o aluno tem que engolir, abdicando às vezes do pensamento lógico. Não é? Isso não pode ser, está errado. Ok. Adhikari Atma Vidyayam. Tá? Então este é o Adhikari, a pessoa elegível. Adhikara significa elegibilidade. Yogyata, tá? No próximo verso vem outra palavra, eu vou explicar. Então, a pessoa elegível, a pessoa que está preparada para que Atma Vidyayam, é o sétimo caso, que tem elegibilidade com referência a Vidya, ao conhecimento, Vidyayam, sétimo caso, ao conhecimento de quê? Do Atma, do eu, à realidade do eu. Então estas são algumas qualificações. E ele agora diz assim, Ukta Lakshana Lakshitaha. Tá? Então essa pessoa, ela é este Adhikari
que é o adhikari para o conhecimento do Atma, é lakshitaha. Ela é descrita, é caracterizada por lakshana, pelas definições, pelas características. Ukta, que são faladas, que são ditas. São ditas dentro da tradição. Os mestres falam sobre elas. Há muitos milhares de anos que os mestres já falam sobre elas. E elas serão expostas aqui nesta obra, não é? Já foram mencionadas algumas qualificações de uma forma mais geral e agora o autor vai mencionar as qualificações específicas, uma a uma, e depois irá elaborar sobre cada uma. Está bem? Então é isso que nós vamos ver agora. Verso 17. Vivekino viraktasya Vivekino viraktasya Shamadhigunashalinaha Shamadhigunashalinaha Mumukshoreva hi brahma Mumukshoreva hi brahma Jignasa yogyata mata Jignasa yogyata mata. Então, eu quebrei assim as palavras para ser mais facilmente o canto do verso, mas não podemos quebrar as palavras assim a meio. Tá? Então, Brahma Jignasa não pode ser quebrado. Na realidade, para cantar o verso bem, nós devemos cantar assim. Mumukshoreva hi Brahma Jignasa yogyata mata. Estão a ver? Como se fosse de uma só vez. Mas para efeitos de cantar, nós quebramos. Ok. Então, vivekinaha. Esta frase, as palavras estão no sexto caso, eu vou pô-las no primeiro caso para entendermos. Então, viveki, a pessoa que tem viveka. A pessoa que tem viveka, sexto caso, são as declinações do sânscrito. Tá? Então, aqui, a forma como a frase está escrita, nós podemos pôr no primeiro caso. Viveki é a primeira qualificação. Está a ver? A pessoa, o viveki, deve ter viveka. Então, o viveki, a pessoa que tem viveka, e que é viraktaha, desapegado. A pessoa que é desapegada. E shamadhiguna shalinaha. Shalinaha significa yuktaha. E que está munida de. A pessoa que tem o que é guna, as virtudes. Quais são elas? Shama, tranquilidade, adi significa etc. Então, a pessoa que ela está dotada das virtudes como tranquilidade e outras que o autor vai falar daqui para a frente. Tá? E mumukshuhu, e a pessoa que deseja a libertação. Eva, de facto, Eva seria somente, e de facto, Brahma Jignasa Yogyata Mata. É considerada esta pessoa como aquela que tem o que é Yogyata. Tem elegibilidade. Yogyata é uma palavra muito bonita. Yogam Sadhanam Arhati, aquele que merece sadhanam, o meio, aquele que está pronto para o meio. Tá? Yogyata é yogasya bhavaha yogyata, ou seja, a condição da pessoa estar pronta para receber esse meio, é a elegibilidade. Estão a ver? Que a elegibilidade é a condição, o treinamento que a pessoa ganhou e que lhe permite agora estar pronto para receber alguma coisa, que é um meio. Neste caso, são os meios para a libertação. Não é? E a pessoa está pronta para quê? Jignasa, Jnatum Icha. Está pronta para o desejo por conhecer Brahman. O que é que isto quer dizer? Estão a ver? Esta frase é um bocado encriptada. Então, a pessoa tem que ter viveka, discernimento, tem que ter desapego, tem que ter as qualificações que começam com tranquilidade e tem que ter o desejo por libertação. Se a pessoa tiver estas quatro, ela está apta para desenvolver o desejo por conhecer Brahman. Estão a ver? Eu falei nisto quando? Eu falei nisto numa aula passada, há 10 ou 12 aulas. A pergunta foi do Ricardo Barreto, que me perguntou assim, mas então como é que acontece essa mutação da pessoa ser um bubukshu para passar a ser um mumukshu, para depois passar a ser um jignasa? O que é que isso quer dizer?
bubuxo, uma pessoa que só deseja curtir. Aqui num português corrente para todos nós. Só deseja ir para a borga. Esse é o bubuxo. Tá? O que deseja a borga é o bubuxo. O que é que ele quer? Prazer, conforto. Quer férias o ano inteiro, basicamente. Férias e festa o ano inteiro. Se a vida for férias e férias, ele está feliz. E para ele a vida é só isso. Curtir, curtir, curtir. Ok? E essa pessoa vai dar com a cabeça muitas vezes na parede. E irá, certamente, pelo seu bom punho, esperamos nós, transformar-se num mumuxo, que é uma pessoa que deseja a libertação. Porquê? Porque a pessoa curtiu, 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 e ainda assim não se vê livre da insatisfação latente que ela sente. Estão a ver? E os atores muito famosos, músicos muito famosos, pessoas muito ricas, rapidamente chegam a esta conclusão, certo? Rapidamente chegam. Que isso não chega, não é? Ser famoso, ter estatuto, ter poder, ir para festas, divertir-se, não chega. Porque no dia a seguir a pessoa acorda e das duas uma, ou se anestesia outra vez com drogas, álcool e festas e mais não sei o quê, então inevitavelmente vai ter que levar com a insatisfação que lá está, que é uma condição resultante da ignorância da natureza do eu. Não é? Nós já vimos isso. E essa pessoa vai então procurar a libertação daquele sofrimento. E aí começa, vamos dizer assim, a caminhada espiritual. Não é? O yoga, a meditação e todas as outras coisas que existem neste mundo, chamado mundo espiritual, para a pessoa ficar com a sua dor apaziguada. Não é? Só que este mumuxo, se não tiver discernimento, que é a primeira qualificação, viveca, se não for um viveca e se não tiver discernimento, o que é que ele vai? Vai com a mesma atitude consumista que estava de antes para o yoga. Lembra-se que eu falei na aula passada? E vai procurar tapar a insatisfação com esses mesmos meios. É o pranayama, é o samadhi, é isto, é aquilo, mas não resolve o problema da ignorância fundamental. A ignorância fundamental continua lá. Então, se a pessoa não tiver discernimento, a pessoa não vê que está a cair nessa teia, nesse ciclo vicioso. Tá? Contudo, se a pessoa tiver discernimento e pensar assim, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu adquiro nesta vida, vai embora. Eu estou-me a agarrar a alguma coisa que é instável, que é impermanente. Este é o primeiro viveka, vai falar o autor daqui a um bocadinho. Então o aluno ganha esse discernimento e, por causa do discernimento, começa a ganhar um desapego. Diz assim, aquilo não funciona, aquilo também não. Então o desapego por aquilo que não me faz verdadeiramente feliz é a consequência natural de um pensamento claro na forma de um discernimento. Isto não me serve. Mas o que é que eu ando aqui a fazer? Estão a ver? Na realidade, todos procuram moksha. Todos procuram a liberdade. Todos. Não há nenhum ser humano que não procura a liberdade. A felicidade é a expressão da liberdade. Porque nesse momento a pessoa está liberta do senso de limitação. Então todos procuram. Já vimos isso nas aulas iniciais. Vão lá ver. E então, não é, apesar de todos quererem a libertação, alguns dão-se conta de que realmente a libertação é o que querem, a maior parte nem sabe disso, apesar de todos querem a libertação, e uns ganham discernimento e outros ganham desapego. Tá? E ainda assim o desapego não chega, porque a pessoa tem que trabalhar internamente algumas coisas. Chama, tranquilidade e todas as outras qualificações que vão trazer as qualidades que a mente precisa para estudar Vedanta e entender que se o problema é, obviamente, a ignorância fundamental, fazer algo não é a solução. A solução é única e exclusivamente o conhecimento. Estão a ver? E esta pessoa, então, ela está apta, transforma-se num jignasu, ou seja, ela fica com a aptidão de se transformar num jignasu. Porquê? Porque é consequência natural, torna-se uma pessoa mais calma, mais contemplativa, mais informada. Em vez de querer andar aí numa vida louca de afazeres, não é? Com predominância de Rajoguna, onde não há tempo sequer para sentar. Não, a pessoa vai aprender
vai ler, vai se informar, vai estar mais sátvica, o gosto da pessoa vai mudar e ela vai valorizar o Shastra. E é precisamente o Shastra, numa aula de Vedanta, que diz à pessoa que o conhecimento é a solução. Estão a ver? E ela então, em nome desse conhecimento que ela tanto quer, porque quer a libertação, vai, o quê? Vai estudar. Estão a ver o que acontece? Este verso é profundo. O autor revela aqui algo fundamental. É que o desejo por libertação é comum em muitos. Mas o desejo por conhecimento em nome da libertação é mais raro. Vocês vejam, numa turma de yoga, todos sabem que existe libertação. Certo? Todos sabem, acabam por saber, porque isso é falado. Mas são milhares de alunos, milhares, poucos sabem que a libertação vem com o conhecimento. E para isso é necessário um discernimento. E o professor exerce essa capacidade de discernir usando a sua mente e usando o ensinamento nas aulas iniciais do Vedanta. Explicando que o Vedanta é um pramana, um meio de conhecimento. Estão a ver como agora tudo entra como suporte àquilo que está a ser dito neste verso. Conseguem ver a importância das aulas preparatórias agora aqui? Substanciam isto que está a ser aqui dito. Então, essa é a conversão que tem que acontecer. Então, tudo o resto faz com que o aluno comece a desejar o conhecimento do Atma, porque o objetivo dele é moksha, a libertação. E ele entendeu que sem Vedanta, sem o conhecimento do Atma, não há libertação. Então, mais vale ganhar o conhecimento do Atma. E em nome desse conhecimento do Atma, não é? Se faltam as outras qualificações, o aluno quer ganhá-las. Então vai se esforçar por ganhar essas características, vai se equipar, vai aumentar a dikara, a elegibilidade, a dikaritum, estou a ver? Então não só para começar a Vedanta é necessário as qualificações, mesmo depois quando se começa, o professor convida o aluno para continuar a desenvolver essas qualificações, tá? E aqui é uma coisa muito importante que eu vou-vos falar já do início, que é impossível ter as qualificações todas a 100%. Então, agora antes de entrarmos no detalhe deste tópico, aqui o vosso professor, com carinho, vos pede, não se julguem pela ausência de esta ou aquela qualificação. Nem julguem os demais pela ausência de uma dada qualificação, nem se julguem porque têm esta qualificação. Eu sou uma pessoa muito desapegada, não sei o quê, não é? Eu gosto de Shiva porque Shiva é desapego, eu gosto de desapego. Não se julguem. Tá? As qualificações são para nos tornarmos pessoas mais simples. E uma pessoa simples deve, obviamente, emitir um juízo de valor sobre as coisas. Isso não significa que se julgue. Julgar aqui é ter uma atitude autocrítica, não é? Tá? Uma atitude que menospreza o valor intrínseco que todos temos. Tá? Então lembrem-se, palavras do meu querido Guru, Swami Dayananda, em inglês. We are all in the process. Estamos todos no processo. Ele dizia isto muitas vezes. Estamos todos no processo. Então, relaxem e desfrutem do processo. É só isso. Tá? Há que ter compaixão por este fulano que aqui está, com o qual eu tenho que conviver todos os dias. Às vezes ele está cansado, às vezes erra. Então a gente tem amor próprio. Tá? E diligentemente trabalha no que tem que ser trabalhado. Tá? Ok. E agora no próximo verso, o autor usa a Vyatireka, não é? E a Anvaya. A Anvaya Vyatireka é um método do sânscrito não, do Vedanta e de outras coisas também, para mostrar
a correlação que existe entre duas coisas. Por exemplo, o que é anvaya? Anvaya é continuidade de alguma coisa. Vyatireka é a ausência de alguma coisa. Então, este é um método da continuidade e da ausência de alguma coisa. O exemplo que eu vou dar é o exemplo do café com açúcar. São duas coisas que o Ricardo está ali e não gosta. Café, não gosta, não é, se calhar até gosta, mas não são coisas boas para a saúde, então não será um bom exemplo. Mas é bom para explicar alguma coisa. O açúcar é doce, o café é amargo, certo? Então, se o açúcar estiver presente no café, o café é doce. No momento em que o açúcar é descontinuado, o café fica amargo. Estão a ver? Então, a continuidade do açúcar é a continuidade da doçura. A descontinuidade do açúcar é a descontinuidade da doçura. Chama-se isso anvaya vyatireka. Anvaya é continuidade, vyatireka é descontinuidade. Ok, e agora o autor vai aplicar isso relativamente às sadhanas, às qualificações. O que é que acontece? Se houver qualificações, anvaya, continuidade, vyatireka. O que acontece na ausência delas? Então vamos lá ao próximo verso. Sadhananyatra chatvari sadhananyatra chatvari kathitani manishibhihi Yeshu satsveva sannishta Yeshu satsveva sannishta Yadabhavena siddhyati Yadabhavena siddhyati Sadhanani Atra Chatvari. Atra significa com relação a isto, em relação a isto. Em relação a quê? Em relação ao tema que nós estamos a discutir, que é a libertação, que é o Vedanta. E o que é necessário para o Vedanta ser efetivo, o que é necessário para que a pessoa ganhe a libertação. Portanto, estamos a falar sobre Vedanta, não é? Conhecimento do Brahman. Então, relativamente ao conhecimento do Brahman, Chatvari, 4, sadhanani, katitani, são faladas. 4 meios para a libertação são falados. Então, relativamente ao conhecimento do Brahman e à libertação, consequente a esse conhecimento ter sido ganho, Chatvari, 4, sadhanani, meios, katitani, são falados. Por quem? Manishivihi, pelas pessoas sábias, pelos mestres, pelos textos sagrados, pelos sábios, pelos Vedas, não é? Então, eles falam sobre essas qualificações. E agora, Anvaya e Yeshu Satsu, quando elas estão presentes. Eva, de facto, Sarnishta. Nishta significa permanência. Em que é Sat, na verdade. Quando elas existem, a pessoa permanece na verdade. O que é a verdade? A verdade é a realidade absoluta, a que nós chamamos, dentro da linguagem do Vedanta, de Brahman. Brahman é o ilimitado, é Satyam, a realidade absoluta. Então, quando elas estão presentes, pode haver permanência. Aqui a palavra Sannishta pode ter 2 interpretações. Tá? A primeira é a permanência no conhecimento de Brahman. Então, a pessoa ganha o conhecimento e permanece no conhecimento. Porquê? Vejam, ter um vislumbre sobre o que é ensinado no Vedanta é mais fácil do que assimilar completamente o conhecimento. Porquê? O professor é hábil a comunicar, o aluno está bom, está predisposto para aprender, então o aluno vai entender que o eu é ilimitado, vai vislumbrar, vai conseguir ter esse entendimento. Mas a mente do aluno, quando carece das qualificações como bondade, como tranquilidade, como autodomínio, o que acontece a essa mente, ela não vai refletir o fruto do conhecimento, não vai conseguir manifestar o fruto do conhecimento. Porquê? Porque não vai conseguir assimilar completamente o conhecimento. O fruto do conhecimento surge quando a assimilação é completa. Senão o aluno
continuam a ter auto-vitimização, um discurso contrário ao discurso ou ao ensinamento, um discurso contrário ao ensinamento. Ou seja, o aluno sabe, mas ainda reage como se não soubesse. Estão a ver? Isso o que é que significa? Significa que o conhecimento ainda não está ali, totalmente ganho pelo aluno. O conhecimento só está totalmente ganho quando foi completamente assimilado. E a assimilação depende de quê? Das qualificações. Está a ver? Então essa permanência que é chamada Brahmanishta é muito importante. Tá? A pessoa ganha o conhecimento e depois há que ganhar Nishta, a assimilação completa do conhecimento. E isso demora tanto tempo quanto tempo demora a pessoa ganhar as qualificações na medida suficiente. E aquilo que dizem os mestres é uma vida. Vedanta é para uma vida. Os mestres dizem isto. Vedanta não é fast food, como alguns dizem. Não. Vedanta não engana os alunos. Vedanta é muito sincero, o professor também é. Um dos traços do professor é a sua força, a convicção das suas palavras e a sua simplicidade e humildade quando interage com as pessoas. Sem complexos de superioridade ou de inferioridade, não. Simplesmente uma pessoa simples, que ali está, a conviver com as pessoas. E essa simplicidade reflete uma mente madura. Estão a ver? Reflete as qualificações, a empatia, a bondade, etc. Uma série delas. E é por isso que é importante estar na presença do professor quando ele interage com outras pessoas. Porque aquilo que é aprendido na aula é aprendido num contexto, vamos dizer assim, onde o professor não faz mais nada a não ser ensinar. Mas o que é o professor fora da sala de aula, isso tem que ser visto, cheirado, presenciado, tocado pelos alunos. Porque isso tem um poder complementar à aula. Estão a ver? Porquê? Então o professor passa a ser um teste de realidade. Porque o aluno agora está curioso, vai olhar para o professor, o que é que o professor faz, e o professor não está nem aí. Se o aluno está a olhar, não, o professor está a ser ele, simples, tranquilo. Aquilo que ele é. O aluno então entende, vê, não, Vedanta resulta. Está ali aquela pessoa, Vedanta resulta. Então há uma confirmação e mais, há uma sincronização do aluno pela energia do professor, pela forma do professor. Isso também é muito importante, não é? Entender. Não é? Eu não sei se as pessoas que vieram ao retiro sentiram de alguma forma a importância que é estar presente e como isso depois continua. Não sei, se sentiram, algumas pessoas vieram aqui, sentiram que isso continuou 1 dia, 2 dias, não é? Fica com vocês, não é? Lá está, porque essa convivência faz parte da aula. É aquilo que é chamado Gurukula Vasa. Gurukula Vasa, permanecer, viver com o Guru. Viver com o Guru traz isso. Ver o professor nas diversas situações de vida. Ele interage com pessoas diversas. Interage na diversidade. Interage na diversidade. Estão a ver? E o aluno aí aprende, assim como uma criança aprende com o pai. É assim que funciona. Vedanta não é assim, o Vedanta não pode ser ensinado por uma pessoa mentirosa. Facilmente ela é desmascarada. Facilmente. Estão a ver? É que não dá. Estão a ver? Então, Sanishta é essa assimilação do conhecimento. Então, a pessoa para isso tem que fazer muita coisa. Sanishta também pode ser permanência em que Sat, na verdade, e verdade aqui significa o Dharma. Estão a ver? Dharma é o caminho de moksha também. Então, se estas qualificações estiverem lá, a pessoa estará no caminho de moksha. Estão a ver? Porque vai valorizar o caminho de moksha. E vai ser um instantinho, então, até a pessoa ganhar a libertação. Então, outra interpretação possível para esta palavra. E agora vem Vyatireka. Yadabhave, na ausência. Abhave significa na ausência. Yat significa as características. Yesham abhave, na ausência dessas qualificações, dessas características.
Kimba a ti, o que é que surge? Nascido de a ti, não há realização de que a Sanishta. Sanishta nascido de a ti. A pessoa não ganha essa permanência em Brahman. Ou então não se mantém no caminho da libertação. Estão a ver? Porquê? Porque, olha, vai fazer outras coisas que certamente parecerão mais importantes para a pessoa. Não é? Sabem, lembrava agora o que me disse um dos meus mestres, o Swami Satmananda, e assim, o ensino do Vedanta inevitavelmente confrontará cada um com uma necessária e inevitável mudança de valores, sem a qual o Vedanta não vai conseguir funcionar. Porquê? Vejam, no mundo competitivo é importante ser competitivo, é importante ser assertivo, é importante às vezes até usar um pouco de malícia para ultrapassar o outro, não é? No mundo competitivo empresarial, não é? Isso são qualidades, coisas importantes, não é? Tramar o outro para o outro não subir, roubar uma ideia, roubar um projeto, dizer que fui eu quando não fui eu, certo? É muito comum isso no mundo empresarial. Quem trabalha em empresas competitivas sabe que é assim, as pessoas atropelam-se, existe malícia, existe uma vontade de derrubar o outro. Ok, eu posso não vencer, mas o outro também não vence. Não vence ninguém, então. Muito comum isso. Esta mentalidade competitiva, prejudicial, maledicente, é contrária à mentalidade que nós precisamos ter, ou vamos dizer assim, aos valores que nós precisamos ter para estudar Vedanta. No Vedanta nós não queremos mentir. Mentir no mundo empresarial é importante, especialmente para estabelecer um negócio, correto? Uma das coisas que realmente me fez infeliz quando eu trabalhei à frente de uma recepção do hotel foi ter que mentir todos os dias. Trabalhei em Londres, numa cadeia de hotéis, depois de terminar o curso de hotelaria e turismo, e a primeira parte do trabalho foi trabalhar num restaurante e depois era a recepção, era assim. E depois eu ia passar para assistente de conferências e banquetes, então ia ser o número 2 no hotel. Assinei contrato e tudo, mas depois ainda bem que decidi não seguir esse caminho. Eu vou-vos contar o que é que acontecia no hotel, para vocês terem uma noção do que acontece nos hotéis. Em Londres, os hotéis não têm o quarto dos hotéis não tem um preço fixo. Varia ao longo da semana, sendo o mais barato segunda e terça-feira, sexta, sábado é mais caro. E às vezes havia uma reserva de última hora, não é? E essa reserva de última hora era por um valor muito mais alto. Então, vendíamos o mesmo quarto 2 vezes. Eu não, as reservas. O quarto era vendido uma segunda vez, chama-se isso overbooking. E então o hotel ficava fully booked, totalmente cheio, com reservas dobradas. E nós não ligávamos à pessoa, deixávamos a pessoa chegar lá e enviávamos a pessoa por um dos quartos de um hotel, fazíamos um upgrade à pessoa. A pessoa ficava longe do sítio onde queria ficar, mas pagávamos o táxi à pessoa e ainda tinha um upgrade. E mentíamos à pessoa dizendo que tinha havido uma falha informática e que neste momento, ou que o quarto estava estragado, que não podíamos dar o quarto, estão a ver? Nada, era puro negócio. O hotel ganha dinheiro assim. E a infelicidade de algumas pessoas, mas nós reservamos o hotel porque queríamos ficar perto dali, não sei o quê, tenho a certeza. As pessoas na sua inocência a pedirem-nos. Vê se nós não podíamos dar um jeitinho. Claro que não podíamos dar um jeitinho. Fomos nós que demos o jeitinho, não é? Para a coisa acontecer. Então vejam, os valores empresariais e os valores da espiritualidade não são compatíveis. Então, de alguma forma, a pessoa tem que mudar algumas coisas na sua vida. Caso contrário, é complicado. Dito isto, as pessoas têm que ir trabalhar e ganhar o seu dinheiro, é ou não é? E então é necessário um jogo de cintura e uma perspicácia muito grande para quê? Para, ao mesmo tempo, não se deixar levar pela competitividade maledicente dos demais, que só têm em vista de roubar e prejudicar,
e manter o nosso status quo ali dentro, porque nós temos que manter o nosso estatuto ali dentro. Está a ver? Então isto requer um jogo de cintura enorme, que é, eu não posso ser adármico e ao mesmo tempo também não posso permitir que o sejam comigo, e tenho que fazê-lo de uma forma dármica e inteligente, usando o meu poder. Tá? Então, usar o poder que eu tenho no meu trabalho é dármico. Usá-lo de forma ilícita, não. Está a ver? Prejudicando-nos demais, não. Então a pessoa tem que desenvolver essa habilidade. Não é fácil. Não é fácil. Não é? Então, mas há um confronto de valores. É um confronto. E é por isso que muitas pessoas, quando começam a estudar yoga e até a Ayurveda, meditação e outras coisas, têm tendência de ganhar uma certa aversão ao trabalho. Não é? Querem mudar de vida, querem mudar de estilo. Quem já passou por isso? Não é? Estão a ver? É muito comum. Por causa disso. Porque não se identificam mais, vou usar umas palavras, com essa energia lá do trabalho. Tá? Não sei. Pronto. Mas aqui também, não é? Das duas uma. A pessoa aposta tudo e muda e arrisca-se a perder o ganha-pão, ou então, não é? Aprende a mudar a sua estratégia relacional lá no trabalho e a proteger-se e a usar o Dharma. Eu vos digo uma coisa. Ao fim de algum tempo, todos no trabalho começam a respeitar alguém que é ético, alguém que é sincero, alguém que é honesto, alguém que é equilibrado. Tá? Porque as pessoas equilibradas, honestas, associam-se a nós. E os outros começam a ficar com medo. Começam a ficar com medo. Porque o respeito e a honestidade causam esse impacto nas outras pessoas, não é? Os outros vivem com senso de inferioridade ou superioridade, e a pessoa honesta, sincera, ela vive equilibrada, nem quer saber das outras pessoas, não é? Então, e isso transparece. E às vezes um dos sinais é as pessoas irritam-se connosco. Eu sei porque eu trabalhei, irritam-se, fazem-nos frente, porque têm medo. Porque a nossa presença firme e equilibrada causa-nos medo. Eles, receosos, atacam. Estão a ver? Então a gente tem que se manter firme. Né? Ok. Então, as qualificações são importantes para moksha. É isso que é dito aqui neste verso. Está bem? Vamos continuar. Então agora o autor fala mesmo, começa a enumerar as características. Então, daqui para a frente, o autor enumera especificamente cada uma delas, elaborando-as depois. Adau nitya nitya vastu. Adau nitya nitya vastu. Vivekav pariganyate. Vivekav pariganyate. Iha mutra phala bhoga. Iha mutra phala bhoga. Viragastadanantaram. Viragastadanantaram. Shamadhi shatka sampattihi. Shamadhi shakta sampattihi. Mumukshuttvamiti sphutam. Mumukshuttvamiti sphutam. Adau, no início. Ou seja, primeiramente, pariganyate é enumerada. Primeiramente é enumerada. O quê? Vivekaha. A qualificação chamada viveka. Viveka é discernimento. Tá? Então, primeiro há o discernimento de que é nitya e anitya vastu. Vastu é uma coisa, um objeto. Vastu significa um objeto. Então, primeiro há o discernimento entre aquilo que é nitya, permanente, e aquilo que é impermanente.
E este discernimento pode surgir numa aula introdutória, numa aula de apresentação. Este discernimento também pode surgir fruto do pensamento reflexivo do aluno. O aluno fica a pensar. Então, um pensamento muito comum é: esta vida é passageira, é impermanente. As relações são impermanentes, o dinheiro é impermanente, o prazer que eu sinto é impermanente. Quanto mais eu desenvolvo a minha mente cognitiva, mais eu entendo que tudo é impermanente neste mundo. As coisas nascem, mantêm-se e morrem, nascem, mantêm-se e morrem. Não é? Normalmente, quando os 28 anos chegam, entre os 28 e os 30 anos, que é chamado retorno de Saturno, são momentos muito difíceis na vida da pessoa. Para a maior parte das pessoas é assim. Não é? Um ente familiar pode morrer, pode partir, uma separação grande, não é? Mudanças de lugar, etc. E isso traz um sofrimento. Não é? A impermanência traz sofrimento. E esse sofrimento resultante da impermanência deixa as pessoas a pensar, a refletir. Não é? Mas afinal de contas, como é que eu posso ser feliz e ter segurança se tudo é impermanente? Não é? Como é que eu me posso sentir seguro segurando-me a um universo impermanente? Se a minha segurança depende daquilo que é impermanente, que segurança é essa? É uma segurança insegura, não é? Porque o impermanente, assim que ele for, e vai, certamente, leva com ele a segurança. Imaginem que querem tomar banho, não é? No Rio Ganges. E o Rio Ganges, especialmente no inverno, ele é forte. Então, se forem a Hariduar tem assim uns degraus, os degraus entram diretamente no rio, e depois tem os corrimões de ferro. Não é? Agora imaginem que o corrimão está solto, não está firme, está inseguro. Vocês vão se agarrar a esse corrimão para tomar banho? O corrimão é impermanente, não está lá, vai partir a qualquer momento. Que segurança é essa? De se agarrar a alguma coisa que por natureza é insegura, é impermanente. Não fica. Essa insegurança, essa segurança também não fica, vai. Então esta é a primeira coisa que o aluno tem que entender. Tudo que eu adquiro no tempo e no espaço está sujeito a ser perdido. E isso inclui objetos, tudo. Relações, pessoas, dinheiro, tudo. Então o mundo é impermanente. Isto é fácil de ver, mas as pessoas, por medo, por resistência, eu não quero pensar nisso. Pode não ser medo, eu não quero preguiça mental, não quero pensar nisso, quero pensar nas coisas giras. Deixa-me ver esta série na Netflix, não vou pensar nisso. Conversas filosóficas, deixem-se disso, venham mas para a mesa comer. Não é? Então este é o primeiro discernimento. Não é? Tudo neste mundo, a começar pelo meu cabelo, a começar pelos meus dentes, é impermanente. É? Então eu não posso, não é? Eu não posso, de maneira alguma, ter a crença inocente de que, agarrando mais coisas deste mundo, eu vou conseguir felicidade permanente, segurança permanente. Não, isso é uma ilusão. Não. Quanto mais nos agarramos ao mundo, mais sofremos. Essa é a realidade. Quanto mais eu dependo das pessoas para a minha felicidade, mais elas me fazem infelizes. Quanto mais eu dependo das pessoas para a minha segurança, mais inseguro eu sou. Este é o primeiro discernimento. E depois o aluno entende, porque ouviu dizer, que existe algo que é impermanente. E que esse algo que é impermanente é Ñata Vyam, deve ser conhecido. E isto é que marca o início da jornada. O início da jornada é marcado por este discernimento, que é, tudo muda, eu não posso estar totalmente dependente daquilo que está sempre a mudar. E alguém diz, o Vedanta diz que existe algo que não muda, algo que é permanente, e que esse algo que é permanente deve ser conhecido. Deve ser ganho. O permanente deve ser ganho.
Então a pessoa fica habilitada. Vejam, sem o conhecimento de que existe algo permanente e que esse algo permanente deve ser ganho, o percurso não tem pernas para andar. Porquê? Porque vejam, a pessoa vai cair no nihilismo. O nihilismo é o que é shúnyam, é o zero absoluto. Então se tudo muda, então eu não sou nada, certo? Se tudo muda, este universo é uma mudança, eu não sou nada. Morreu, desapareceu. Eu vou morrer, vou desaparecer. Isto é nihilismo, as coisas ficam sem significado. Se tudo muda, então este universo um dia amanhã não vai estar aqui, vai desaparecer também, como a Terra vai desaparecer, como o Sol vai desaparecer, como a Via Láctea vai desaparecer. O universo inteiro vai desaparecer, então não há percurso espiritual possível. Estão a ver? Se não existe algo fundamentalmente importante, permanente, pelo qual vale a pena lutar, então ou é o nihilismo, ou então é uma busca desenfreada por prazer, para esconder a dor que se sente. Certo? Uma anestesia. A vida passa a ser uma anestesia. A pessoa vive anestesiada. Anestesiada da dor existencial. Que é, na visão da pessoa, isto não é nada, este universo vai tudo desaparecer, não é nada, para que é que eu estou vivo? A vida não tem significado. Se vamos morrer, se tudo desaparece, qual é o significado da vida? Estamos todos aqui para sofrer, é isso? Correto? Quantos de vocês já pensaram assim? Quantos? Correto? Quantos de vocês já pensaram assim? As pessoas pensam assim, qual é o objetivo da vida? Estamos aqui, isto eu ganho, perco, a vida em família é uma confusão, as pessoas não se entendem e todas as pessoas pensam, a minha família é só doidos, todos têm este sentimento. Calhamos, é assim. Para que serve a vida? Então, não é? Então, há algo fundamentalmente importante. Há algo diferente de tudo que nós conhecemos. E isso precisa de ser conhecido. Aliás, isso deve ser conhecido. Isso é a única coisa que realmente merece ser conhecida. E isso é nityam, o permanente. Então a pessoa ouve falar do permanente. E acredita que existe algum permanente. Acredita. E até por uma certa lógica nós podemos chegar lá. Não é? É necessário algo que não mude em mim e que seja o palco dos pensamentos para eu poder ver os pensamentos. Se não existir algo no qual assentam os pensamentos, um após o outro, e esse algo não for relativamente fixo, como é que eu vou observar os pensamentos? Assim como numa estrada os carros andam de um lado para o outro, e a estrada, para que os carros andem, tem que ser relativamente fixa, correto? Senão os carros não conseguem andar. Da mesma forma, este universo, para andar como ele anda, as coisas neste mundo serem como são, terem movimento, há algo que precisa de estar lá, firme, a permitir esse movimento. Estão a ver? Então, existe algo permanente. A lógica pode-nos levar a isso. E esse algo permanente deve ser conhecido. E o princípio da busca é esse. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.